fica ali. Eu vou... Gente, é muito importante a gente dar muita importância a um evento como esse que estamos fazendo sobre os direitos humanos. Vocês sabem que construir qualquer política positiva para ajudar as pessoas necessitadas é sempre muito difícil. Agora, destruir, basta eleger alguém que não presta. Porque para construir leva-se meses ou anos. Para destruir leva-se 1 minuto numa assinatura de um decreto como esse, que eu assinei para garantir a vida dos defensores humanos. Alguém pode fazer um decreto para acabar com isso no minuto. Então é importante vocês saberem o valor da disposição de vocês de fazer as conferências municipais, de fazer as conferências nacionais e de fazer o sacrifício de vir aqui de todos os estados brasileiros para dizer a nós, governantes desse país, que vocês existem, que vocês são seres humanos, que vocês não são invisíveis, que vocês não estão pedindo nada que vocês não têm o direito. Vocês estão apenas dizendo, nos trate com carinho, com respeito e com a dignidade que nós merecemos, porque nós somos seres humanos, mulheres e homens que queremos viver num mundo menos violento, menos preconceituoso e menos marginal do que a gente vive hoje. É esse o meu papel como presidente da República. Não é o de governar. Governar é uma palavra muito abstrata. O meu papel e o meu mandato é para cuidar e cuidar do povo brasileiro, que precisa ser tratado com muito carinho e com muito respeito. Por isso, eu quero cumprimentar minha querida companheira Janja, meu querido ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, minha querida ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, meu caro Leonardo Cardoso de Magalhães, defensor público federal, cumprimentar a companheira Charlene Borges, presidenta do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e a Ivânia Leal, vice-presidenta do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e cumprimentar cada um de vocês que está presente. Queridas amigos e queridos amigos, talvez até melhor do que eu, cada uma e cada um de vocês consegue dimensionar o quanto avançamos no combate à pobreza e à desigualdade e na garantia de direitos a um número cada vez maior de brasileiros e brasileiras. A pobreza e a extrema pobreza caíram aos menores índices de toda a história da existência desse país. O desemprego é o melhor da nossa história, o menor desemprego da história do Brasil nós estamos vivendo agora. E também é o maior número de empregos formais que nós criamos nesses últimos anos. Tiramos pela segunda vez o Brasil do mapa da fome. Quando nós chegamos na presidência em 2003, nós tínhamos 54 milhões de brasileiros em condições de fome. Em 2014, a FAO,
que é um organismo da ONU, reconheceu que o Brasil tinha saído do mapa da fome. Depois, impeacharam a Dilma. E quando eu votei em 2023, nós já tínhamos outra vez 33 milhões de pessoas passando fome. Em apenas 2 anos e meio, nós acabamos com a fome outra vez nesse país. Avançamos na luta contra a injustiça tributária. A partir de janeiro de 2026, quem recebe até R$5 mil não paga mais imposto de renda nesse país. E quem ganha até R$7.300 por mês vai pagar menos imposto de renda do que paga hoje. A compensação sobre essa libertação do povo pobre pagar imposto de renda, ela virá da taxação que nós estamos fazendo na camada mais rica da população, que representam menos de 1% da população e ganham até 100 vezes mais do que 99% da população brasileira. E que pagam, em média, apenas 2,5% de imposto, enquanto a classe média e os trabalhadores chegam a pagar 27,5% de imposto de renda. Queridas amigas e queridos amigos, nós temos muitos avanços a comemorar. Aprovamos a lei da igualdade salarial entre homens e mulheres. E mesmo depois da lei aprovada, há uma segunda guerra, que é para fazer as pessoas cumprirem a lei, porque muita gente não acredita que a mulher faz o mesmo trabalho que o homem, ou às vezes que é mais competente do que o homem. Muitas vezes temos que ir para a justiça para garantir que a lei seja cumprida. Destinamos um percentual de unidade do Minha Casa Minha Vida, como disse a Macaé, para as pessoas em situação de rua. Ampliamos o Mais Médicos e o Farmácia Popular. E criamos agora, aqui tem especialistas. O que é isso? É importante explicar para vocês. Toda vez que uma pessoa vai no médico, sobretudo as pessoas mais humildes, mulheres e homens, ele consegue a primeira consulta. Mas aí o médico pede para ele procurar um especialista, um ortopedista, um oftalmologista, um cardiologista, sei lá, um oncologista. E aí, quando a pessoa sai do médico e vai na secretaria para marcar a consulta com o especialista, a menina fala assim para ele, ou o menino, normalmente uma menina fala assim para ele: olha, minha senhora, só vai ter o seu médico daqui a 10 meses. Só tem vaga para daqui a 11 meses. Aí a pessoa vai para casa. Se ela sobreviver, quando passar 11 meses, ela vai no especialista. Aí chega no cardiologista, mede lá o batimento no coraçãozinho dela, tal, e fala: meu Deus do céu, a senhora vai ter que fazer, ou o senhor, uma ressonância magnética. Aí a pessoa vai na secretária, entrega o pedido da ressonância magnética. A secretária fala: só tem vaga para daqui 1 ano, daqui 10 meses. E aí a pessoa morre sem ter acesso à máquina. O que vai acontecer a partir de agora? A partir deste ano, já tem vários caminhões andando por esse país. Nós vamos ter ao todo 150 caminhões andando com máquinas das mais modernas do mundo para fazer todos os exames que as mulheres precisam, para fazer todos os exames que os brasileiros precisam. Ontem eu fui em Itabira, em Minas Gerais, inaugurar uma máquina dessa. Uma máquina para fazer radioterapia. Eu fiz radioterapia quando eu tive câncer na garganta.
Essa máquina que eu fui ver é muito moderna. E o que vai acontecer agora, é que a pessoa mais pobre desse país vai poder ter acesso a uma máquina que tem o presidente dos Estados Unidos, que tem o presidente da China e que tem o presidente do Brasil. Ou seja, vocês vão ser tratados com respeito e com dignidade. Da mesma forma, dentista. Quando eu criei o Brasil Sorridente em 2003, é porque eu estava cansado de ver meninas e meninos de 18, 19 anos, sobretudo nas regiões mais pobres desse país, não conseguia dar risada porque aparecia uma janela na boca por falta de dente. Eu criei o Brasil Sorridente. Acontece que o Brasil Sorridente foi montado um consultório fixo nas cidades. E muitas vezes as pessoas que precisam do dentista não conseguem ir para a cidade, porque moram longe, porque moram num lugar e não tem dinheiro para o ônibus. O que é que nós estamos fazendo? Nós já temos 400 ambulâncias e agora vai para 800, que é um ambulatório odontológico móvel. Vai ter dentista, vai fazer limpeza no dente, vai fazer extração se necessário, porque extrair um dente só em último caso, vai fazer obturação, vai fazer tratamento de canal, vai fazer ortodontia, aquele negócio de colocar aquele serrinho na boca das pessoas, que só o rico coloca. E se tiver que fazer uma prótese, não vai mais precisar colocar o molde dentro da boca e ficar apertando, não vai precisar mais. Agora é uma máquina de 3 dimensões, 3D, que vai fotografar a boca de vocês e vai, em 2 horas, estar pronto uma dentadura para colocar na boca do povo que necessita. Bem, isso, vocês sabem, até o meio do ano que vem, a gente tem 50, mas a gente vai ter 150 caminhões que vão chegar na cidade e vão ficar lá até a gente fazer todos os exames de pessoas que estão na fila esperando exame. E também dentista. Nós não vamos ficar esperando a pessoa arrumar um dinheirinho para pagar o ônibus, para ir no dentista. Não. O carro vai levar o dentista até ele. Não é o povo que tem que ir até o Estado. É o Estado que tem que ir até o povo para fazer com que ele possa ser tratado com respeito à educação. Outra coisa que está acontecendo amanhã é o 3º mutirão que nós estamos fazendo. É o 3º mutirão. Todos os hospitais universitários do Brasil, são 45, mais as Santa Casas que fizeram convênio, e mais os hospitais filantrópicos, vão fazer esse final de semana um mutirão para fazer cirurgia seletiva, ou seja, as pessoas que estão esperando fazer uma pequena cirurgia, fazer uma catarata, ou seja, nós vamos ficar o sábado e domingo atendendo essas pessoas e fazendo a operação na hora, para a gente diminuir. Isso vai acontecer em todo o país. Se Deus quiser, o ano que vem, a gente vai tentar fazer, quem sabe, uns 2, 3 mutirão por mês, para saber se a gente acaba com essa espera de gente que está necessitando e nem sempre consegue a cirurgia. Tem gente que para fazer uma operação dessa que eu fiz no fêmur, tem gente que leva 5 anos esperando, 4 anos esperando. Então não tem sentido, é uma operação que você pode fazer em 2 horas. E eu, quando operei, sabe, eu com poucas horas já estava subindo 8 degraus de escada. É uma operação simples que todo mundo pode fazer. Então, gente, nós vamos caminhar para que o povo brasileiro seja tratado com o maior respeito que qualquer cidadão ou cidadão do mundo seja tratado. Vocês vão deixar de ser invisíveis neste país e vão ser enxergados pelas políticas públicas.
Vocês sabem que nós, quando chegamos na presidência da República, tinha 140 institutos federais, que levou 100 anos. De 1909 a 2003, a elite brasileira construiu 140. Quando eu terminar o meu mandato agora, nós vamos ter 782 institutos federais nesse país. Porque para nós, a educação é prioridade. E por isso nós criamos o programa Pé de Meia. O Pé de Meia ele foi construído para evitar que meninas e meninos, em idade de formar no curso médio, desista da escola para ajudar no orçamento familiar. Então nós criamos uma poupança, para esse jovem vai receber mensal e no final do ano mais R$1.000, para que ele não desista da escola. E uma outra coisa que nós criamos importante foi uma poupança professor. Porque normalmente, como o professor não ganha muito salário, a Macaé sabe disso, só ela ganha bem. Bem, aí a molecada não quer mais ser professor. Então, quando a gente faz o Enem, a gente está dando uma bolsa estímulo para que os melhores alunos do Enem façam a opção por ser professor. Se ele quiser ser professor ou professora, ele vai ganhar uma poupança de estímulo para que a gente aprenda a respeitar os professores e professoras como a profissão mais digna do planeta Terra e que a humanidade criou. Bem, o que é importante é que nunca nesse país indígenas, quilombolas, tiveram participação no orçamento da União e tiveram participação em políticas públicas. Somente num governo democrático e popular é que uma mulher como a Macaé, negra, do interior de Minas Gerais, professora, pode se ter orgulho de ser ministra dos direitos humanos nesse país. Bem, queridas companheiras e companheiros, a verdade é que nós ainda temos muitos desafios pela frente. O Brasil atingiu o menor nível de desigualdade da história. Mesmo assim, continua a ser um dos países mais desiguais do planeta Terra. Um país onde a minoria de milionários e bilionários concentra mais da metade da riqueza do país. Enquanto essa vergonhosa desigualdade persistir, nós e vocês teremos que lutar, lutar e lutar, porque a gente jamais vai desistir. Lutar sempre, desistir jamais. Esse é o nosso lema. Queridas amigas e queridos amigos, mais de 20 anos depois, vale repetir o que eu disse em Macaé, na 9ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, em 2004. Você nem pensava me conhecer. Você nem pensava vir para o governo. Eu já estava dizendo, abre aspas. Olha que palavra bonita, Macaé. Talvez a semeadura mais difícil, a mais delicada, a mais trabalhosa de ser feita, e por isso mesmo uma das mais preciosas, seja a semeadura dos valores humanistas. Pois bem, a verdade nua e crua é que a ascensão da extrema-direita ao redor do mundo provocou uma inédita onda de negacionismo dos valores humanistas. No Brasil, violações diversas repetem fantasmas estruturais, a exemplo do machismo e do racismo. Os inimigos dos direitos humanos miram grupos tradicionalmente vulnerabilizados: negros, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, indígenas,
quilombolas, pessoas em situação de rua, a população LGBTQIA+, são os alvos preferenciais dos negacionistas dos direitos humanos. Eles não se contentam em discriminar, espalhar o ódio e o preconceito. Tentam calar a todo custo a voz de quem está na linha de frente no combate ao racismo, à misoginia e à homofobia. Infelizmente, o Brasil é um dos países que mais matam defensoras e defensores dos direitos humanos. Por isso, a aprovação e a implementação da política de proteção que encaminhamos hoje ao Congresso Nacional é tão necessária e é urgente e vai precisar que vocês continuem conversando com deputados e senadores para que eles aprovem essa lei. Queridas amigas e queridos amigos, desde o início do nosso governo, criamos várias políticas de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres. Mas é preciso fazer muito mais. Assistimos com horror e indignação ao aumento dos casos de feminicídio no Brasil. Segundo o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça, entre janeiro e outubro de 2025, 1.177 mulheres foram assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. Uma estarrecedora média de 4 mulheres assassinadas por dia. Assassinadas pelos maridos, namorados, colegas de trabalho, desconhecidos com quem cruzam na rua. Agredidas, estupradas e assassinadas por homens que se acham dono do mundo e que se julgam proprietários de suas companheiras. Mas que são apenas o pior que a humanidade produziu e quem precisa ser punido com todo rigor, que precisam ser punidos com todo rigor pela lei. O enfrentamento à violência contra as mulheres não pode ser tarefa apenas do governo. É preciso o compromisso do governo federal, do Congresso, do Judiciário, dos governos estaduais e municipais, de toda a sociedade brasileira. É preciso educar as crianças. É preciso conscientizar os homens de que o lugar da mulher é onde ela quiser estar, na hora que quiser, com a roupa que quiser e na companhia de quem quiser. Aqui, companheiros, eu vou fazer um parênteses para fazer um comentário. Com vocês. Semana que vem, eu vou ter uma reunião com as autoridades das instituições brasileiras. Suprema Corte, Superior Tribunal de Justiça, Senado, Câmara. Vou chamar outras, Defensoria Pública, Procuradoria-Geral da República, porque é preciso que a gente faça uma inversão no nosso discurso. A violência contra a mulher não é um problema para ser resolvido pelas mulheres. A violência da mulher é um problema para ser resolvido pelo caráter dos homens que acham que são donos das mulheres. Ninguém. E esse é um problema educacional. A gente aprende quando a gente é criança. Normalmente, um pai, quando educa um filho e uma filha, o filho é educado para ser macho a partir dos 10 anos de idade. E a menina é educada para ser submissa e virgem até os 40. Ou seja, a gente já nasce sabendo o que é o brinquedo de um, o que é o brinquedo de outro. Quando, na verdade, o ser humano tem que ter liberdade para brincar com o que ele quiser, para fazer o que ele quiser, desde que ele respeite os direitos dos outros. E quem é que pratica a violência? É o homem. É o homem. Então eu estou conversando com os nossos companheiros sindicalistas que a gente, quando for para a porta de fábrica fazer um discurso, não é só para xingar o patrão e pedir aumento de salário, que é muito bom, mas é para dizer para os companheiros que estão trabalhando
que não é para se vingar da vida da mulher dele. Não é para se vingar da vida da mulher dele. Ou seja, a mulher não foi feita para isso. E também a mulher não pode viver com uma pessoa a troco de um prato de comida. Eu conto sempre uma história. Para estimular. A minha mãe tinha 8 filhos pequenos e ela largou do meu pai e criou sozinha esses 8 filhos. Eu, com 8 anos, já estava vendendo laranja, estava vendendo amendoim na rua. Porque a minha mãe se separou e a gente não tinha nada. Não tinha nada. Então é importante, o governo ter número para vocês denunciarem. Também é importante denunciar. Isso vai ficar em sigilo. Mas a gente não pode aceitar que o homem continue matando a mulher. Eu fiquei horrorizado com algumas cenas que a gente vê. Aquele brutamonte daquele cavalão que ficou o tempo inteiro na academia treinando para ficar com músculo, para pegar aquele músculo dele da forma mais covarde. Trancar o elevador e dar 67 murros na cara da mulher dele. Que explicação a gente pode dar para isso? Qual é a pena que um cidadão desse necessita? Como é que se pode castigar? O outro pega lá em Recife a mulher, tranca a mulher com 3 filhos, grávida do 4º filho e toca fogo na casa. Então é importante aqui a minha fala é para os homens que estão aqui. É importante que a gente se reeduque. É importante, Macaé, que esse assunto seja discutido na escola. O menino na escola ele tem que aprender que ele não é superior à mulher. Ele não manda na mulher. Ele tem que aprender. Não é só aprender que Cabral descobriu o Brasil ou que 2 e 2 são 4. Tem que educar dentro da escola. Porque se a gente não educar e essa criança não for educada corretamente, essa criança não obedece pai, não obedece mãe. Uma das coisas que eu mais admirava da minha Janjinha é que toda vez que ela conversava com a mãe dela, ela se despedia: a benção, mãe. Quase ninguém fala mais benção pai, benção mãe. Quase ninguém fala mais. Ou seja, é um princípio bobo, sabe, de respeito ao pai, à mãe, às pessoas mais idosas. Então essa é uma preocupação que eu tenho. Eu vou assumir a responsabilidade de colocar esse assunto na minha mesa, porque nós temos que virar a cabeça dos homens nesse país. Bem, as redes digitais precisam ser responsabilizadas. Eu vou repetir aqui, companheiros. As redes digitais precisam ser responsabilizadas pela publicação sistemática de discurso de ódio e incentiva a violência contra as mulheres. A liberdade de expressão não pode ser confundida com cumplicidade na prática de crimes hediondos. É inaceitável que as plataformas digitais continuem a fingir que não têm qualquer responsabilidade pelo conteúdo criminoso publicado em suas redes. É intolerável que publicações de incentivo a feminicídios, estupros, agressões e demais formas de violência contra as mulheres continue a circular impunemente, sem qualquer tipo de moderação. Proteger a vida, a integridade física e a dignidade de meninas e mulheres não é censura, é responsabilidade de toda a sociedade brasileira e nós temos que assumir esse papel. Uma responsabilidade da qual as redes sociais não podem continuar se eximindo. Queridas amigas e queridos amigos, seguiremos trabalhando juntos
na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, de um país em que os direitos humanos sejam tratados com a relevância que merecem e que eles valham para todos, sem exceção, inclusive para quem, até outro dia, exibia uma camiseta com a frase "direito humano, esterco da humanidade". Vocês se lembram disso? Todas e todos aqui presentes são parte fundamental dessa luta e dessa caminhada. Tenho certeza de que podemos continuar contando com o compromisso e o engajamento de todos vocês nessa grande luta coletiva. A participação social, a escuta das muitas vozes da sociedade é parte central na retomada da democracia e na construção de um Brasil mais justo, igualitário e inclusivo que sonhamos. Como eu disse na minha cerimônia de posse no Congresso Nacional em janeiro de 2023, não existirá verdadeira justiça num país em que um só ser humano seja injustiçado. Muito obrigado e boa luta para todos nós. Um abraço, queridas. Neste momento está encerrada esta cerimônia. E para quem eu não encontrar mais, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos vocês.